Você sabia que quando um segurado do INSS falece, a família pode ter direito a um benefício vitalício? É que esse benefício pode ser pago para filhos, cônjuges, companheiros e até pelos pais? Pois é, mas existe um prazo de 2 anos que pode negar o benefício se você não souber. Então hoje eu vou te mostrar tudo sobre a pensão por morte. Quem tem direito, quanto tempo dura, como garantir esse benefício para a sua família. Você sabe como é que faz? Então fica até o final, porque eu vou te dar 3 dicas que podem fazer toda a diferença, certo? Então vem comigo, que eu vou te explicar aqui. Eu sou o Ricardo Azevedo, advogado especialista em direito previdenciário e trabalhista há 18 anos. E aqui nesse vídeo hoje eu vou falar sobre a pensão por morte, um benefício essencial para proteger a sua família. Então vem cá, fica comigo aqui até o final desse vídeo, porque eu vou esclarecer todas as suas dúvidas. Deixa eu te contar a história de uma cliente nossa aqui do escritório, que ela era casada há 25 anos. E o marido dela trabalhava como motorista de ônibus e sempre contribuía para o INSS. Só que um dia, infelizmente, ele sofreu um infarto fulminante e faleceu repentinamente. E essa cliente ela ficou desesperada, sem saber como que ia se sustentar, né, e tudo mais. E aí uma amiga dela comentou sobre a pensão por morte no INSS. E aí essa amiga acabou indicando aqui o nosso escritório para ela. Então ela veio conversar e entender como é que poderia receber essa pensão, como é que funcionava, né? Apresentou os documentos e descobriu que tinha sim direito ao benefício. E por que ela tinha esse benefício? Porque o marido dela era segurado do INSS e ela era dependente dele. E aí demos a entrada, saiu o benefício e hoje ela está recebendo essa pensão por morte e consegue se sustentar com um pouco mais de dignidade. E esse benefício salvou a vida dela, gente. Mas atenção, pessoal, nem todo dependente tem o direito. Existe uma ordem de prioridade ali que você precisa conhecer. E tem uma regra também sobre o casamento, que pode negar esse benefício. Eu vou te explicar tudo isso agora, tá bom? Fica aqui. Só que eu vou ter que te explicar o que é a pensão por morte. A pensão por morte é um benefício pago pelo INSS aos dependentes do segurado que faleceu. É uma forma de proteger a família que dependia financeiramente daquela pessoa. O benefício ele pode ser pago para o cônjuge ou companheiro, filhos menores de 21 anos, filhos inválidos de qualquer idade, aos pais em alguns casos específicos e aos irmãos também em casos raros os irmãos recebem, né? O valor da pensão ele é dividido entre todos os dependentes da mesma classe. Tem uma classe que tem uma divisão, vou te explicar. E esse é um benefício previsto na Constituição Federal e regulamentado pela Lei 8.213 de 91. Tá bom? Agora vem a parte que muita gente não sabe. Existem 3 classes de dependentes e a ordem importa muito. Se tem dependente da classe 1 e os da classe 2 não recebem nada. Vou te mostrar como é que funciona. A classe 1 é a principal. São os dependentes preferenciais. São os dependentes que têm a prioridade absoluta. Por exemplo, o cônjuge, que é o marido ou a esposa, o companheiro ou companheira, né, no caso de união estável, os filhos menores de 21 anos, os filhos inválidos de qualquer idade. E se existe pelo menos um dependente da classe 1, somente eles recebem a pensão. Já nem vai para os dependentes da classe 2. Tá? Os dependentes da classe 2 e da classe 3 ficam de fora. Mas quem são os da classe 2? Os pais. Os pais do falecido só têm direito à pensão se não existir nenhum dependente da classe 1 que comprovarem a dependência econômica, né? Por exemplo, se o falecido não tinha cônjuge nem filhos, aí os pais podem receber. E a classe 3, que são a classe dos irmãos? Os irmãos só têm direito se não existir dependentes da classe 1 nem da classe 2, tá? Forem menores de 21 anos ou inválidos e que comprovarem a dependência econômica. Só que é muito raro irmãos receberem pensão por morte. Aqui no escritório mesmo eu nunca vi. Tá? Agora, quais são os requisitos para ter o direito? Vamos lá, requisito número 1. O falecido deve ter a qualidade de segurado. Então, assim, o falecido, ele precisa ter essa qualidade de segurado no momento
da morte. Isso significa que ele estava contribuindo para o INSS, ou estava dentro daquele período de graça, que é de 1 ano, 12 meses. Se ele perdeu a qualidade de segurado, os dependentes não têm direito, tá bom? Requisito 2 é comprovar a dependência econômica. Para o cônjuge e filhos menores de 21 anos, a dependência ela já é presumida, tá? Então não precisa provar nada. Já para os irmãos, é preciso comprovar que dependiam financeiramente do falecido. Requisito 3. Regra dos 2 anos para o cônjuge. Se o casamento ou união estável tinha menos de 2 anos, a pensão para o cônjuge dura apenas 4 meses. Essa regra existe para evitar aqueles casamentos fraudulentos, apenas para conseguir o benefício. Sabiam dessa? Pois é. E outra, existem algumas exceções também. Se o falecimento foi por acidente, ou se o cônjuge está inválido, se tem filho em comum, tá? E quanto tempo dura essa pensão? Bom, a duração da pensão depende de quem está recebendo. Por exemplo, para os filhos, quanto tempo dura? Vai durar até ele completar 21 anos. Se for inválido, aí é vitalício, enquanto durar a invalidez. Já para o cônjuge ou companheiro, depende da idade do cônjuge, na data do óbito. Então vamos lá. Menos de 22 anos, 3 anos de pensão. Entre 22 e 27 anos, 6 anos de pensão. Entre 28 e 30 anos de idade, 28 e 30 anos, 10 anos de pensão. Entre 31 e 41 anos, 15 anos. Entre 42 e 44, 20 anos. E 45 ou mais é vitalício para sempre. Eu vou deixar esse quadrinho aqui em cima, aqui, tá bom? Se o cônjuge for inválido, a pensão é vitalícia independente da idade, tá bom? Já para os pais e irmãos, é vitalício, desde que enquanto comprovar a dependência financeira, tá bom? E qual que é o valor dessa pensão por morte? Quanto que a família vai receber, não é? Bom, o valor da pensão é de 50% do valor da aposentadoria que o falecido recebia, ou teria direito, né? Só que aí vai mais 10% por dependente, até o limite de 100%. Por exemplo, aqui, um dependente, 60%, né? Seria 50% dele mais 10. Dois dependentes, 50% mais 20. Três dependentes, 50% mais 30%. E aí vai, até fechar os 100%. Entendeu? Eu vou deixar esse quadro aqui também. O valor mínimo é sempre o salário mínimo do ano, que nesse ano é de 1.518, 2025. E o valor ele é dividido igualmente entre os dependentes da mesma classe, tá bom? Agora, como que você vai dar entrada nessa pensão por morte? Bom, o processo ele é feito pelo aplicativo do meu INSS ou no telefone 135. Você vai precisar de certidão de óbito, né? Lógico, documentos pessoais do falecido e dos dependentes, certidão de casamento ou a certidão de união estável, a certidão de nascimento dos filhos, CPF de todos os dependentes que vão participar da pensão, o comprovante de dependência econômica, se for o caso, né? E aí o INSS vai analisar se o falecido tinha qualidade de segurado ou não, e se tudo estiver correto, o benefício é aprovado ali mais ou menos entre uns 45 dias, aproximadamente. Tá bom? A pensão, ela começa a ser paga a partir da data do óbito. E se o INSS negar, bom, se negar você já sabe, né? Se o INSS negar a pensão por morte, você tem duas opções. Primeiro, recurso administrativo. Você tem 30 dias para fazer o recurso dentro do próprio INSS. E a opção 2, ação judicial. Se negar de novo, aí o recurso for negado, você pode entrar com uma ação na Justiça Federal. E te falo uma coisa, muitas vezes o INSS nega por não reconhecer a união estável, que eu já vi caso aqui no escritório, alega que o falecido perdeu a qualidade de segurado, não aceitar comprovação de dependência. Entendeu? Então, assim, um advogado previdenciário pode te ajudar a reunir essas provas e conseguir esse benefício, pessoal. Eu vou te dar 3 dicas importantes aqui para a gente já encerrar o vídeo. Dica 1. Dê entrada na pensão por morte o mais rápido possível, logo após o falecimento. Quanto antes, melhor. Eu sei que você não vai estar com a cabeça boa, mas tenta agilizar isso aí. Guarde todos os documentos que comprovam a união estável, o casamento, fotos, contas conjuntas, declarações, guarda tudo. Dica 3. Se você é cônjuge e tem pelo menos 45 anos de idade, planeje-se financeiramente, pois a pensão pode ter um prazo determinado, certo? Bom, pessoal, então é isso. Agora você sabe tudo sobre a pensão por morte.
É um benefício essencial para proteger sua família em um momento muito difícil. E se você conhece alguém que perdeu um familiar segurado do INSS, já compartilhe esse vídeo para ele, tá bom? E se você gostou, já deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e ative o sininho. Que aqui no escritório nós temos um site dedicado ao direito previdenciário, onde a gente tira dúvidas sobre direito previdenciário e trabalhista também. O link eu vou deixar aqui na descrição, tá certo? Entra lá e tire todas as suas dúvidas. E me conta aqui nos comentários, você já conhecia essas regras da pensão por morte? Sabia disso aí? Sabia das regras dos 2 anos? Pois é. Então era isso que eu queria trazer para vocês hoje, pessoal. Um forte abraço e até o próximo vídeo, tá bom?